Fala galera da RPG Brasil, beleza? Aqui quem vos fala é o Nick e seja bem-vindo para mais um Story News. Hoje nós iremos falar de um tema um pouco mais descontraído do que o comum. Nós iremos falar de celebridades que jogam RPG. Ficou curioso? Então vamos nessa! Para começar, vamos falar de Dwayne Johnson, o querido The Rock. Todo mundo conhece pelo seu carisma e pelos seus filmes, como Velozes e Furiosos. Mas vocês sabiam que ele joga RPG? Sim, em uma Comic Con ele contou que era viciado por jogos de tabuleiro. Isso fez com que ele chegasse ao RPG. E ao contrário de seus personagens nos filmes, que são aqueles personagens badass, bons de briga, em seus personagens nos jogos ele é um pouco mais focado na inteligência do que na força. Vamos falar também de Robin Williams. Todo mundo conhece seu lado nerd. Sempre foi aficionado por animes e mangás, como Evangelion, que era o seu preferido. E outra de suas paixões era o RPG. Ele sempre contou e teve orgulho de falar, inclusive Cyberpunk, D&D e muitos outros tipos de RPG. Um que nós não podemos esquecer é o nosso querido Vin Diesel. Todo mundo sabe que o nosso querido Vin é um veterano do RPG, mas o que muitos não sabem é que ele criou até alguns títulos próprios, que foram muito bem avaliados pelo público. Ele já contou ter uma tatuagem de seu personagem preferido, o Melkor, um bárbaro. Ele contou também que seu primeiro salário foi gasto quase inteiramente com RPG. Ele comprou muitos livros de D&D e outras coisas. Inclusive, ele conta que por não ter muito tempo de jogar, para fazer com que seus amigos tenham tempo de jogar com ele, ele até oferecia grana para os amigos narrarem para ele. Que vida mansa, né não? How long did you play D&D? I started playing Dungeons & Dragons when I was 12. And when I first played, there was only the basic box set. There wasn't even the advanced Dungeons & Dragons books yet. So I started with the basic set that came in a box, that had one blue paperback book, and came with dice, and that's how we started. I'm 12 years old. And I played for 20 years. And when I stopped playing, I was going to offer one of my childhood friends $20 an hour to DM me, because I had so much work in my film life that I just longed for the escapism that Dungeons & Dragons allowed. And I remember my friend going, "Really? You would pay me $20 an hour to DM you?" Agora vamos falar um pouco sobre o Matt Damon e o Ben Affleck. Não tem como falar separado desses dois. Em uma entrevista, Matt Damon contou que ele e Ben Affleck jogavam RPG juntos desde a infância. Eles que cresceram juntos em uma vizinhança na Austrália, que vizinhança, hein? E que conheceram o RPG na mesma época. E contou que os dois sempre gostaram de ser os elegantes elfos e poderosos, gostando de bastante de magia. Galera, para citar um pouco de RPG no Brasil, das celebridades brasileiras, não tem como eu citar atores porque eu realmente não tenho conhecimento, mas tem como eu citar algumas celebridades da internet e alguns apresentadores, como Danilo Gentili, que já postou uma foto em seu Facebook e em seu Instagram, jogando RPG, se preparando para mais uma campanha. Algumas pessoas como os nerds do Pipocando, que sempre falam sobre o RPG e falam como foi suas experiências, como foi jogar esse jogo maravilhoso e quanto eles amam esse jogo, principalmente o Rolandinho. O Jovem Nerd não tem como esquecer, né? Porque eles são o ápice da nerdice do Brasil, talvez, né? Muitos sabem que eles gostam muito de RPG, inclusive tem os próprios podcasts dele falando de RPG, que é muito, muito, muito bacana. E tem como falar de outros também, como o Rod do La Fênix, que de vez em quando em seus vídeos ele comenta alguma coisa sobre o RPG. Bom galera, esse foi o nosso Story News, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, e é isso aí, estamos juntos até o próximo Story News, valeu!